A nossa conversa agora no estúdio é com a consultora jurídica do Cetut, Nayara Moraes. Vamos falar sobre o impasse com a Prefeitura sobre o transporte público e também sobre questões trabalhistas envolvendo as empresas e os funcionários. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez. O que nós estamos fazendo aqui é um segundo capítulo daquilo que nós falamos naquela entrevista. A senhora disse, olha, vai acontecer isso, se não for resolvido, se não se chegar a um acordo, e realmente terminou acontecendo. É verdade, e a gente ainda vai viver aí mais desafios em relação ao transporte, porque de certo, se não há uma sinalização no sentido de construir uma solução efetiva que atenda o interesse da população, essas relações elas continuam se tensionando, inclusive com possibilidade de greve, que é algo que os empresários não querem, não corroboram, mas há um tensionamento, porque não existe possibilidade de os empresários, nesse momento, fazerem nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de ampliação salarial para trabalhadores, se não tiver a contrapartida do município. Doutora, daquela entrevista, da entrevista que nós fizemos anteriormente, até agora, o que é que efetivamente evoluiu ou não evoluiu absolutamente nada? Foi aberto algum canal de diálogo? Foi discutida alguma questão ou absolutamente nada? Com o município continua do mesmo jeito. Na verdade, com os trabalhadores, a gente já teve uma mesa redonda, já se tem uma ideia de reajuste, que é o que se busca para o trabalhador, né? Mas em relação aos empresários, no sentido de dar andamento a essas questões, ainda não, porque o empresário, ele está numa situação hoje em que ele nem pode aumentar a frota e nem consegue fazer nenhum tipo de negociação trabalhista se o município não resolver bancar o sistema de transporte coletivo, apoiar as empresas no desenvolvimento dessas ações a partir de agora. Doutor, e o que é que está travando esse diálogo para chegar a uma solução? Na verdade, não existe nenhum tipo de determinação por parte do município no sentido de pagar os empresários. O ano de 2020 existe um débito, o ano de 2020 existe um débito que está sendo pago, né? Que é da gestão anterior e há um repasse, sim, para os empresários no valor de 1.200.000, que é a parcela atual que está sendo paga. Essa parcela é referente ao débito de 2020. 2021 não existe nenhum tipo de acordo para fazer o pagamento desses valores. E os valores estão acumulando. E os valores vão acumulando, porque já estamos em 2022 e todo mês existe um déficit. E esse déficit, ele precisa ser custeado pelo município. A grande questão é que hoje nós temos 1,5 milhão de passageiros, certo? Para essa quantidade de demanda, o máximo de veículos que poderia ser colocado para a população, para que o sistema se pagasse, seria 130 veículos. Hoje existem 200. Doutora, só para a gente esclarecer para o telespectador, a senhora fala do volume de passageiros, 1 milhão... 1,5 milhão de passageiros por mês. Por mês. Isso, entre gratuitos e pagantes. E pagantes. Para atender essa demanda, seriam quantos ônibus? Para que o sistema se equilibrasse, seriam 130 veículos. Dia. Só que hoje tem circulando 200. Então, veja, esses 70 carros são o prejuízo mensal e diário que vai se acumulando para o empresário. Se é para aumentar para 250 carros, que é a expectativa que o município tem... O Cetut pediu, inclusive, para aumentar a frota, né? O Cetut não tem problema, nem o empresário tem problema em aumentar a quantidade de veículos que circulam, eles têm os carros. Eles podem colocar profissionais, motoristas, cobradores à disposição. O que é preciso que se entenda é que nesse volume de pessoas que circulam, pagantes, não paga a operacionalização do sistema. Pagaria 130 veículos. Doutor Nara, a senhora fala 130. Não paga 200 e nem paga 250. Bom, a demanda é essa. A demanda que a senhora falou. A senhora fala, para o sistema ficar em equilíbrio, seriam 130 ônibus. Mas se o Cetut reduzir para 130, vira um caos. Não, aí efetivamente fica essa discussão sobre o cumprimento das ordens de serviço. Os empresários, eles têm continuamente atendido, mesmo que a prefeitura não sinalize nada de pagamento em relação ao ano passado, de 2021, nem fale nada sobre pagamentos mensais em 2022,
né? Mesmo assim, os empresários, eles têm atendido. Ah, é 180 veículos que querem? É 180, disponibiliza. Ah, é 200? 200, está disponibilizando. Agora, para 250, é um pulo imenso. A gente sai de uma demanda que deveria ser de 130 carros, dentro dessa quantidade de passageiros que hoje circula, para 250. Então, é um prejuízo imenso que o empresário não tem nenhuma segurança, não tem como fazer, então é algo que não dá para atender. Então, assim, quem determina a qualidade do sistema de transporte é o município. Então, se é para ter 300 veículos, 400 veículos, não tem problema. Mas desde que aquela demanda, ela seja custeada. Se não dá para custear pela quantidade de pessoas que circula, o município tem que pagar. Então, o que a gente tem hoje é que não se discute efetivamente como pagar os empresários para ter a qualidade do serviço. E quando a senhora fala pagar, não é para também um telespectador entender, não é simplesmente jogando a responsabilidade, é o que está previsto no contrato. É o que está previsto em contrato. Então, o que acontece agora? Parece que é uma má-fé do empresário. O CETUT diz assim, o município diz assim, vai voltar às aulas, certo? Ah, coloque 250 ônibus. Mas você vai colocar como? Porque a gente já está trabalhando num cenário onde o sistema está em prejuízo. Já está circulando 200 e não se paga. O que se colocaria pela demanda existente seriam no máximo 130 veículos. Então, os empresários eles já vêm com toda boa fé. Ah, não, passou de 130, não se paga. Vamos botar 140? Vamos botar 150? Vamos botar 200? Vamos. Agora, para botar 250 veículos, chega a uma situação de estrangulamento que não é possível. Então, o setor público, a S-Trans, tem que tomar uma decisão muito clara. É para ter qualidade na prestação de serviço, é um compromisso do município com a população, é um direito da população que vai ser atendido, sim. São 250 veículos? São 300, são 400, são 500, é o tanto de veículo que a S-Trans determinar. Porque, com certeza, se só tem 200 veículos, demora mais para passar. Então, para que a população tenha uma sensação de qualidade na prestação de serviço, melhoria, investimento, o ônibus demore menos, é preciso mais carro. Então, se for determinado 300 veículos, não tem problema, desde que se pague essa diferença, porque o empresário, ele está no vermelho. Ele já está no vermelho no dia a dia. Então, é o empresário que já está mantendo o sistema circulando e da forma como vem acontecendo em prejuízos constantes. Dona Nayara, a senhora falou dos prejuízos. Aí eu pergunto à senhora o seguinte, já houve uma conversação entre os empresários e a categoria? A senhora falou agora há pouco, já chegou mais ou menos a valores que podem ser repassados para a categoria, mas o município só pode fazer essa proposta para os trabalhadores quando tiver um retorno sobre os 60 milhões que são devidos. Pois é, esse é o que eu pergunto. Quer dizer, se chegou a esse valor, mas se não houver o repasse, os empresários não têm como pagar esse valor, esse reajuste. Não tem como pagar. Não tem como fazer nenhuma proposta de melhoria, nem de cumprimento de mais direitos trabalhistas, sem o município dar o retorno sobre o valor. E aí, para a gente encerrar, uma última pergunta. A senhora disse, não tem conversa entre município e o CETUT, o município não conversa, não resolve as pendências, apenas essa de 2020, que está sendo paga mensalmente, as parcelas, e a senhora falou na outra entrevista a possibilidade de judicialização. Sim. É a única saída que, na avaliação do CETUT, resta para resolver o problema? Com certeza é iminente, né? Na verdade, quando se tensionar cada vez mais a questão trabalhista, há de se fazer uma judicialização da questão junto ao município, porque já se vem há um bom tempo, né? Na verdade, já se protocolou na S-Trans a informação com esses valores, as planilhas confirmando todos os custos que o sistema tem e o que é que precisa para a confirmação desse montante.
A comissão que o município instaurou para legitimar esses valores e definir formas de pagamento nunca deu nenhum retorno. Então, os empresários eles não foram ainda convocados administrativamente para fazer uma negociação a respeito desses valores que são devidos pelo município. E acaba que quanto mais os trabalhadores tensionam, mais também existe uma tensão da questão em relação à manutenção do próprio sistema. Então, o empresário sabe que não tem como fazer uma proposta para os trabalhadores, sabe que é um direito dos trabalhadores reivindicar melhorias, reajustes, enfim, mas não há possibilidade financeira de empresas que estão trabalhando continuamente no vermelho em fazer propostas, porque é algo impossível, já que tem um montante a receber e também não tem nada sobre essas formas de pagamento. Doutora Nayara, obrigado pela presença mais uma vez. A gente vai continuar acompanhando, até porque é um assunto extremamente importante e, como a senhora acabou de falar, volta às aulas, aí fica as famílias preocupadas, os alunos, e tem um outro aspecto dessa história. Quanto menos ônibus, mais gente, e aí nós estamos num período de pandemia também, é um outro problema a ser enfrentado. Obrigado pela presença. Muito obrigada e sempre à disposição.